Onde quer que você esteja, conte sempre com a gente. Cuidando da sua saúde, do seu bem-estar. Estamos presentes em 98% do território mineiro. Fique tranquilo, aqui tem Unimed. Olá, eu sou Carolina Ali Santos, médica infectologista, convidada do programa Bem Viver. No programa de hoje, vamos conversar sobre sífilis no período da pandemia do coronavírus. A sífilis é uma doença bacteriana considerada uma infecção sexualmente transmissível. Antigamente utilizávamos o termo DST, hoje utilizamos o termo IST, infecção sexualmente transmissível. Essa doença, ela tem manifestações diferentes de acordo com a fase da infecção. E mais importante destacar é que entre essas fases, ela entra no período de latência, ou seja, esse indivíduo ele não tem manifestação nenhuma da doença, ele está infectado, mas só é possível reconhecer através de exames. Então ela não tem, na maior parte do tempo da infecção, uma alteração que seja característica, que vai me levar à suspeita dessa infecção. A sífilis, ela pode acometer qualquer idade. O último boletim do Ministério da Saúde, publicado em 2019, ele mostra que o número de jovens infectados é mais expressivo do que as outras faixas etárias, principalmente entre 20 e 39 anos, com um número maior de infectados entre 20 e 29. Mas qualquer indivíduo pode se infectar, independente da faixa etária. Como eu disse, a transmissão é muito fácil, então não precisa ter o ato sexual, inclusive jovens que estão ainda na fase do namoro, não tiveram uma iniciação sexual, eles podem contrair dos seus parceiros. Então não tem essa predileção aí pela idade jovem, não. Qualquer indivíduo pode se infectar. A transmissão da sífilis acontece principalmente pela relação sexual. A lesão da sífilis, que a gente considera, que é chamada de sífilis primária, essa lesão ela é uma úlcera que é cheia de bactéria. E na relação sexual, quando há o contato entre duas pessoas, o contato com essa lesão, a bactéria pode penetrar na pele íntegra de uma outra pessoa. Então eu estou falando da relação sexual, mas algumas outras atitudes, como por exemplo, se esse indivíduo o indivíduo infectado tem uma úlcera sifilítica na boca, um beijo na boca poderia transmitir a sífilis, né? Então até mesmo o contato com os órgãos genitais de uma pessoa que tem uma úlcera sifilítica pode ser responsável pela transmissão da sífilis. Tá aí o motivo dessa infecção, da transmissão dessa doença ser tão fácil, porque não é só o ato sexual. Claro que o preservativo previne, mas a gente tem que lembrar que na presença de lesões sifilíticas em outras partes do corpo, o contato direto, o beijo, podem sim transmitir a sífilis. Uma vez que o indivíduo contrai a sífilis, ele pode apresentar uma ferida no local onde a bactéria penetrou na pele, que é o que a gente chama de cancro ou úlcera sifilítica, que é o que a gente denomina também da fase primária da infecção. É interessante porque essa ferida, ela é indolor. Então ela passa despercebido na maioria das vezes, principalmente na mulher. Essa úlcera ela pode estar internamente aos órgãos genitais e a mulher não toma conhecimento dessa ferida. Mesmo o indivíduo pode reconhecer essa lesão, procurar atendimento, fazer o diagnóstico e ser tratado, interrompendo assim o ciclo da infecção, mas se não tratado, ele cai no que a gente chama de período de latência. Essa ferida melhora, cicatriza espontaneamente, mas a bactéria ainda está no corpo.
E depois de algumas semanas a meses, ele vai desenvolver a fase secundária da infecção. O que seria essa fase secundária? A bactéria que só se encontrava ali na lesão sifilítica, ela se espalha para o corpo todo. Então, na fase secundária, o indivíduo começa a ter manifestações em vários órgãos. Ele pode ter febre, pode ter mal-estar, pode ter ínguas pelo corpo, pode ter uma vermelhidão, pode apresentar queda do cabelo, queda da sobrancelha, um mal-estar, um quadro que pode passar como um quadro gripal, pode confundir até no momento em que a gente está com uma infecção do coronavírus. E essa manifestação, ela fica indo e voltando de intensidade mais leve, mais intensa, e mesmo se não tratada, isso pode melhorar. E depois de um grande período de latência, esse indivíduo vai evoluir para o que a gente chama de fase terciária da infecção. A fase terciária é essa bactéria que inicialmente na sífilis primária estava na ferida, na sífilis secundária ela disseminou para o corpo todo, na fase terciária essa bactéria vai se instalar em algum órgão e pode causar alguma complicação. É muito comum problemas cardíacos, problema na artéria aorta, pode causar um quadro como se fosse uma meningite, pode causar alterações na medula, dificultando que esse indivíduo caminhe, deambule, pode causar alterações nas vistas. Então, é difícil falar do quadro clínico da sífilis porque ela tem manifestações na fase primária, na fase secundária e na fase terciária que são muito diferentes e que entre essas fases o indivíduo está no período de latência, ele não sente nada e aí a gente só consegue reconhecer por meio de exames. Então, eu disse que a sífilis, a fase primária, que esse indivíduo tem a ferida, existe essa transmissão, mas na fase secundária e no período de latência, ele também transmite menos, mas tem a possibilidade de transmitir. Então, por isso que é muito importante esse indivíduo estar atento, todo mundo que tem vida sexualmente ativa, fazer exames periódicos para saber a sua condição, se porventura ele está infectado, para providenciar esse tratamento, interrompendo aí esse ciclo. Com relação ao diagnóstico da sífilis, também vai depender da fase da infecção em que o indivíduo se encontra. Na fase primária, a gente pode fazer um raspado ali daquela ferida, mandar para o laboratório e aí vai ser pesquisada a presença da bactéria, do treponema. Mas o mais comum, a forma mais fácil da gente buscar esse diagnóstico é através de exames de sangue. E aí nós temos exames que são específicos para essa bactéria, que a gente chama de exames treponêmicos, e exames que não são específicos, que a gente chama de exames não treponêmicos. É importante diferenciar isso, porque cada exame vai ter uma utilidade. O exame não treponêmico, ele me mostra se o indivíduo está infectado naquele momento. Já o exame treponêmico mais específico, uma vez que ele está positivo, mesmo esse indivíduo tratando para sífilis, ele vai ser positivo para o resto da vida. Então, eu não consigo diferenciar com esse exame treponêmico, o mais comum que a gente utiliza é o FTA-ABS, se esse indivíduo está no momento com a sífilis ou se ele teve a infecção passada. Então, a gente sempre faz uma associação desses dois tipos de exame, porque um é mais específico para sífilis, o treponêmico ele é mais específico, mas eu não consigo diferenciar se esse indivíduo está com infecção ou se ele teve e tratou. Então eu vou associar também com o exame não treponêmico, que o mais comum que a gente utiliza é o VDRL, para saber se esse indivíduo está com infecção no momento. Esse VDRL, ele me dá um resultado em titulações, 1/128, 1/64, e com isso eu consigo acompanhar a queda da titulação para entender se essa infecção está melhorando. Então a gente sempre faz a associação desses dois exames, com interpretações um pouco diferentes,
E é importantíssimo a gente acompanhar como um critério de cura a queda da titulação do VDRL. Hoje nós temos testes rápidos, né, para sífilis, que são feitos com a punção digital, o exame fica pronto em 15 minutos, mas os testes rápidos eles são do tipo treponêmico, então eles não conseguem me dizer se esse indivíduo está no momento com a infecção ou se ele teve no passado e se curou, né? Então a gente, mesmo esse indivíduo fazendo um teste rápido, a gente acaba tendo que executar um outro teste de sangue para entender melhor isso aí. E é muito importante reforçar que uma pessoa que teve sífilis, ela se trata. O tratamento é feito com penicilinas, né? O tratamento mais clássico que a gente tem é a bezetacil, né? Que é aquela injeçãozinha que quem já tomou lembra que tomou, porque é uma injeção que dói um pouco. É um tratamento muito simples. Hoje a gente considera que não existe resistência da bactéria a esse tratamento, então que ele sempre vai funcionar. Mas a gente precisa fazer a dosagem desse VDRL para ter certeza de que esse indivíduo se curou. A sífilis, ela, se não tratada, ela pode ter complicações sérias a longo prazo. Então eu gosto muito de dizer aos pacientes que a sífilis é uma doença boba, que o tratamento é simples, mas que se não tratada, ela pode ter complicações ao longo depois de décadas, né? Inclusive um fato histórico interessante é que a sífilis ela pode causar um quadro demencial como se fosse um Alzheimer. Então, nos manicômios antigos, que existiam antigamente, né, muitas pessoas eram internadas, né, com um quadro de loucura, de demência, mas na verdade era um quadro de sífilis na sua fase terciária, que acontecia muito em idosos, né? Então é uma doença que não pode ser banalizada. E é importante destacar isso porque a sífilis, a pessoa pode se reinfectar. E como eu disse antes, que a infecção, a transmissão acontece de uma forma muito fácil, a pessoa que tratou uma vez, ela não está imune, ela pode pegar uma segunda, uma terceira, uma 10ª infecção. Então ela tem que continuar com as medidas de prevenção para evitar uma nova infecção, né? Eu gosto de falar isso para as pessoas entenderem que pode a princípio não ter nada, ela pode ter descoberto essa infecção no momento em que ela da fase da latência, né, que ela não está sentindo nada, só os exames estão positivos, mas que se não tratada, se não der atenção devida, ela pode ter complicações sérias ao longo do tempo. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Bem Viver e estamos falando hoje sobre sífilis. A sífilis, principalmente na fase terciária, ela pode causar alterações neurológicas, como meningite, ela pode causar um quadro de demência, como eu disse antes, muito semelhante a um quadro de Alzheimer, ela pode causar problema nas vistas, né? Pode causar alterações no coração, na medula, atrapalhando o caminhar, né, a marcha dessa pessoa. Pode causar problemas nos ossos.
qualquer órgão pode ser acometido pela sífilis, né? Em algumas situações esse diagnóstico vai ser mais fácil, em outras vai ser mais complicado, mas qualquer órgão está sujeito, depois de um tempo grande de infecção, de ser acometido pela sífilis. É interessante destacar que nos indivíduos que têm uma imunossupressão, que têm imunidade muito baixa, como por exemplo os indivíduos com HIV que não são tratados, eles podem desenvolver essa fase terciária num período mais precoce. Então, como eu disse, a fase terciária ela pode demorar décadas para acontecer, mas no indivíduo com imunidade muito baixa, ele pode apresentar essas manifestações de sífilis terciária poucos anos depois da infecção. Então, a sífilis tudo é possível, desde a fase primária, secundária ou terciária. Ela faz diagnóstico diferencial com várias outras doenças. Então, assim, pode simular, inclusive, uma outra infecção sexualmente transmissível. Na fase inicial da infecção pelo HIV, os indivíduos podem apresentar o que a gente chama de síndrome retroviral aguda, que é um quadro inespecífico com mal-estar, com febre, vermelhidão, ínguas pelo corpo, que se assemelha muito à fase secundária da sífilis. Então, por isso que toda vez que o indivíduo tem uma IST, né, uma infecção sexualmente transmissível, é importantíssimo que a gente pesquise também outras. E é importante destacar que o Conselho Federal de Medicina recomenda que em qualquer oportunidade que o médico ofereça para os seus pacientes os exames das infecções sexualmente transmissíveis, inclusive da sífilis. Porque dessa forma a gente vai dar oportunidade para o indivíduo de se tratar de uma forma mais precoce e com isso a gente vai estar evitando a transmissão para outras pessoas e a evolução para esses quadros mais graves aí que eu estou chamando de sífilis terciária. Então, a sífilis ela pode acometer vários órgãos e faz diagnóstico diferencial com várias outras doenças. Então, na dúvida, é muito importante que o médico ofereça para os seus pacientes os exames de sífilis, porque com certeza ele vai estar trazendo um benefício para esse paciente. Eu não disse antes, mas a sífilis congênita, a sífilis no neném, ela é muito grave, pode causar malformações sérias e pode levar até o aborto. Por isso, a vigilância da sífilis congênita, ela acontece no Brasil desde 2005. Então, toda vez que a gente tem a sífilis numa gestante, é uma condição de notificação compulsória, o médico deve notificar. A sífilis adquirida, a sífilis sem estar relacionada à gestação, ela só começou a ser de notificação compulsória em 2010. Então, existe essa vigilância da sífilis na gestação. É um exame obrigatório para ser realizado durante a gestação. E quando a gestante é internada também, no próximo ao parto, ela deve fazer esse exame para garantir que vai ser tratada, quanto mais precoce melhor, menor o risco para o neném, e caso ela não tenha sido tratada durante a gestação, para que pelo menos esse neném, a infecção do neném seja reconhecida rápida e o tratamento seja instituído o mais rápido possível. Então é muito importante que os casais tomem cuidado durante a gestação, que fiquem atentos, à questão das infecções sexualmente transmissíveis que essa gestante pode vir a adquirir, em qualquer momento da gestação, e que essa gestante cobre do seu médico também que seja solicitado os exames, tanto no primeiro quanto no segundo e no terceiro trimestre de gestação, para que o tratamento seja rapidamente estabelecido. A sífilis, ela tem cura. Nós utilizamos a bezetacil. Em algumas situações a gente utiliza antibióticos orais, mas a preferência é sempre pelo antibiótico injetável. E a cura é muito fácil.
né? Dependendo da fase da infecção, a gente vai utilizar um número de injeções. Nas fases mais iniciais, a gente utiliza menos injeções, nas fases mais tardias, a gente utiliza um número maior de injeções, chegando até 6 doses da bezetacil. E é uma doença, e a gente consegue sim a cura. Essa cura, inclusive, ela vem rápido, logo depois de terminar o tratamento, a gente já considera esse indivíduo curado, mas para a gente ter certeza é importantíssimo acompanhar esse paciente por 1 ano. Durante 1 ano, nós vamos realizar o exame de VDRL trimestral para ter certeza de que a titulação desse exame está melhorando. Então, a cura, ela vem rápido com o tratamento, mas a certeza da cura a gente só consegue depois de 1 ano de tratamento. Então, esse indivíduo, ele, logo depois do tratamento, ele já deixa de transmitir a infecção, mas é importantíssimo que a gente acompanhe esse paciente por 1 ano, porque, como eu disse, é muito comum a reinfecção. E aí, nós estamos acompanhando a titulação desse VDRL, e nesse meio tempo, se esse indivíduo se reinfecta, a titulação volta a subir, e aí a gente institui outro tratamento. É muito comum essa situação, porque a gente pode tratar o paciente e não ter oportunidade para tratar o parceiro. Então, esse indivíduo tratado, ele pode se reinfectar num período até curto, né? E aí não quer dizer que ele não curou, ele curou, mas ele se reinfectou. Então, é muito importante manter esse segmento de 1 ano, porque depois, no final de 1 ano, esse VDRL tende a negativar, né? E com isso a gente vai ter certeza absoluta dessa cura. Bem, para a prevenção da sífilis e de todas as outras infecções sexualmente transmissíveis, a camisinha continua sendo a medida mais importante. Tanto a camisinha feminina quanto a masculina, elas previnem grande parte das infecções. Eu disse que a transmissão acontece de uma forma muito fácil, que inclusive o contato com a lesão sifilítica através do beijo ou mesmo o contato pela manipulação do órgão genital pode transmitir a sífilis. E são situações em que a camisinha talvez não previna. Então é muito importante que as pessoas elas tenham conversas francas nos seus relacionamentos para trazer essa discussão das infecções sexualmente transmissíveis para a realidade. Muitos homens, mulheres acreditam que não vão pegar a infecção, né? Infecção que isso está relacionado à promiscuidade. Então é muito importante ter essa conversa franca para que as pessoas tomem o cuidado devido, reconheçam o seu corpo, reconheçam a manifestação dessas doenças e procurem por atendimento, procurem o tratamento o mais rápido possível, porque com isso, tratando, a gente vai evitar essa transmissão. Então, insisto, o uso do preservativo continua sendo mais importante. O preservativo ele deve ser utilizado durante todo o ato sexual, não é somente na hora da ejaculação. Para nos prevenirmos da infecção, é importante utilizar durante todo o ato e ter sempre à mão. Hoje nós falamos um pouquinho sobre a sífilis, espero que vocês tenham gostado. Chegamos ao final de mais um programa. Agradeço o convite da Unimed Inconfidentes e do Dr. Sérgio Afonso e até a próxima. Onde quer que você esteja, conte sempre com a gente. Cuidando da sua saúde, do seu bem-estar, estamos presentes em 98% do território mineiro. Fique tranquilo, aqui tem Unimed.